Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa 12ª aula do curso de ASP.NET MVC. Nessa aula eu vou mostrar como criar hiperlinks em nosso projeto ASP.NET MVC. Na aula anterior, nós vimos como acessar dados de um banco de dados SQL Server usando o Entity Framework. Nós vimos que nós definimos o nosso módulo. Eu vou abrir aqui o nosso projeto. Olha. Foi definido aqui na pasta Módulos o nosso modelo de domínio, que era representado pela classe cliente. E usando o Entity Framework, nós definimos algumas configurações. Uma delas foi definir aqui, usar o atributo Table para informar para qual tabela do banco de dados o Entity Framework deve mapear a minha classe cliente. Lembrando que o Entity Framework ele é o framework que faz o mapeamento objeto relacional da Microsoft. Ele mapeia as entidades e relacionamentos que são definidos aqui no módulo para um banco de dados. No nosso caso vai ser o banco de dados aqui, do SQL Server, chamado cadastro, para a tabela clientes. Note que por uma questão de simplicidade, para facilitar o nosso trabalho, eu defini na classe cliente as 4 propriedades com o nome idêntico dos campos da tabela clientes. Tá? Então o Entity Framework ele vai permitir que nós trabalhemos com os dados na forma de propriedades e objetos específicos do domínio, no nosso caso, do cliente. Tá? Sem a gente precisar trabalhar com as tabelas diretamente. Tá? Nós também tivemos que definir a classe de contexto, que herda de dbContext, e é essa classe que traz todos os recursos para que seja realizado o mapeamento, tá, da entidade cliente para a nossa tabela. E é através desse contexto que eu chamo de clientes que nós vamos acessar todas as informações usando as entidades. Tá? Eu tive que definir também no código a informação para que o Entity Framework desabilite a criação do banco de dados e a tabelas que por padrão ele faz nesses casos. Depois nós criamos o nosso controlador, os métodos, Action, Index e Detalhes. Aqui eu já estou usando a instância do meu contexto, tá? E obtendo a lista de clientes e informações de um cliente passando o ID. Então, apenas para ver a aplicação em funcionamento, eu vou executá-la novamente. Então, era assim que funcionava a nossa aplicação. Ela vai acessar aqui o controlador cliente, o método ActionIndex. Tá? Por quê? Porque a nossa rota já foi definida como cliente index. Bom, depois que eu me acessar os detalhes de um cliente, bastava eu informar o cliente, a respectiva action e o ID, que no caso é cliente. Certo? Bom, então era assim que funcionava. Eu tinha o controlador, 2 métodos Action, Index, Detalhes. No Index ele usava as definições do módulo, usava o mapeamento do Entity Framework, ia no SQL Server, na tabela clientes, e retornava as informações, e eu usava um HTML Helper, Display For, Isso aqui é uma view tipada, A view Index é uma view tipada, e eu exibia as informações. Para exibir detalhes, eu tinha o método Action Detalhes, que tinha que receber um ID, ele ia lá no model, com as informações definidas na classe cliente, na classe de contexto, mapeamento do Entity Framework, ia no banco de dados, obtinha as informações para o cliente, pelo seu código, o ID,
e exibir usando o HTML Helper Text Box For, né? O que eu vou fazer nessa videoaula? Nesta aula aqui? Eu vou exibir na ViewIndex uma lista de clientes usando somente o nome e criar um hiperlink usando o HTML Helper Action Link. Então eu vou continuar usando o método ActionIndex, que vai retornar uma lista de clientes. E aqui eu vou usar o ActionLink, eu vou passar o nome, né, do cliente, a action para onde eu vou ter que direcionar quando o usuário clicar aqui. Quando ele clicar aqui, ele vai para a action detalhes, que vai exibir os detalhes do cliente. Para isso ela tem que receber o código do cliente. E eu vou passar o código como um parâmetro aqui na action link. E na view detalhes, eu também vou colocar um link usando o action link, onde eu vou informar um texto e ele vai retornar aqui para o método action index. É isso que eu vou fazer. Então, para isso, eu vou usar aqui o recurso dos HTML Helper, usando novamente o HTML Action Link. Lembrando que os métodos de ajuda, ou os helpers methods, são usados para renderizar HTML. Links, entrada de texto, checkbox, seleções e outros elementos do formulário HTML. Eu posso usar esse helper de diversas formas. Eu posso usá-lo passando apenas o texto do link e o nome da action, como nós já fizemos. Ele vai renderizar como um href, né? Onde aqui vai estar o nome da action, aqui o texto do link. Posso usá-lo também passando o texto do link, o nome da action, o nome do controlador. E se eu não passar os valores da rota, e nem os valores dos argumentos HTML, ele vai considerar como nulo. Nesse meu exemplo, eu vou adicionar parâmetros do link, tá? E eu vou usar um array. Então eu vou usar aqui, ó, o texto do link, o nome da action e o código do cliente eu vou passá-lo como um array. Tá? Então eu vou parar aqui a minha aplicação. Então, ó, na rota eu não vou mexer, vou deixar a rota cliente em index. Nos métodos action não vou mexer, porque ele vai continuar retornando uma lista de clientes e os detalhes do cliente pelo seu ID. No model também não preciso alterar nada, vou continuar acessando o model, as informações de cliente e usando o mapeamento do Entity Framework. Eu vou ter que alterar as views. Então vou começar com o View Index. Então, aqui ao invés de exibir cliente, nome, e-mail, eu vou exibir só o nome como um hiperlink. Então isso aqui, ó, eu vou excluir. Não vou precisar mais disso. Aqui eu vou usar, deixa eu diminuir aqui, né? E aqui também. Vou colocar um pouco maior para você acompanhar. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar a Action Link, né? O HTML Helper Action Link para exibir o link. Bom, essa view é a minha view index, ela está recebendo uma lista de clientes, tá lembrado? Ó, eu estou usando a interface enumerable, né? Que ela incrementa uma lista, tá? Então por isso que eu pude usá-la aqui. Como que eu faço um percorrer a lista? Eu vou usar aqui o meu método forEach da linguagem C#. Então eu tenho que indicar que isso é um comando da linguagem C#, então eu uso a sintaxe do Razor, né? Aí fica var, vou chamar de cliente, in no meu model. Tá? O meu model, eu estou usando a propriedade model, né? Que toda view tipada possui. E agora aqui eu vou renderizar como uma lista, né? Opa, como uma lista, não como um link. Uma lista. E aqui eu vou colocar o código do meu HTML helper, @HTML action link. Olha lá. Eu vou passar o texto do link, o nome da action e o meu ID como um parâmetro. Tá? Então eu quero exibir o quê?
qual que vai ser o texto? Vai ser o nome do cliente. Então, o nome do cliente eu posso acessá-lo através do meu model, né? Qual que vai ser a minha action? Ele vai lá para action detalhes, né? E eu tenho que passar também o ID. Então, para isso, eu vou passá-lo com um parâmetro, né? Usando uma array. Então, o ID vai ser igual... De onde vem o ID? Vem do meu model, né? Do meu cliente ID. Certo? Vamos ver se está tudo correto aqui. Basicamente é isso aqui, tá? Tá, vamos salvar e vamos dar um debug aqui, ver se tem algum erro. Então, tá tudo certinho, né? Então, action link, né? O nome do cliente, a action, né? E aqui o código do cliente. Tá, o nome do cliente ele vai obter do model, né? É do meu tipo cliente, que foi passado aqui na view tipada, quando nós criamos a view, e estou passando o tipo específico cliente, no caso, uma lista de clientes. Então ele vai percorrer esse model, que é uma lista, vai extrair o nome e vai montar um hiperlink. Vamos ver o resultado disso? Vamos executar. Então ele vai exibir aqui a lista. Olha lá, os nomes, né? Poderia colocar aqui, né? Vamos lá. H2. Lista de clientes. Vou colocar um. Então, quando eu faço alteração no HTML, basta eu salvar, vir aqui e pressionar F5. Olha lá, lista de clientes. Então, quando eu clicar aqui, note aqui na base do navegador, para onde ele está apontando? Cliente detalhes 1, eu estou passando os parâmetros, né? Ele está indo para action detalhe e o ID, ele está sendo passado como parâmetro, obtendo o ID do respectivo cliente, tá vendo? Então agora eu tenho que fazer o ajuste ali na link, se eu clicar aqui, ele vai lá exibir, tá? Então eu vou colocar um link aqui para ele retornar, certo? Sem eu ter que clicar ali, Quando eu clico, ele vai para Action Detalhes, tá? Então vamos ver como isso foi renderizado. Vamos ver o código-fonte. Olha lá, percebeu? O HTML help do serviço dele, tá? Ele já renderizou o valor, ele já colocou o respectivo código, né? Que foi obtido do módulo, tá? O nome e o código, tá vendo? Olha lá, o nome e o código aqui, ele passou no link. De forma que basta eu clicar no nome, ele vai exibir as informações porque ele recebeu o ID daquele nome respectivo. Então vamos alterar agora essa view. Vou parar, né? E vou alterar a view detalhes. Tá? O que eu quero? Eu quero incluir o hiperlink aqui, para ele retornar para a lista, né? Então vou fazer isso usando o método HTML Action Link. Aqui eu posso fazer aqui embaixo, né? Então vamos lá, eu vou colocar eu vou colocar uma linha, né? Para separar e vou colocar aqui, arroba, né? Porque é um comando do Hazel. Action Link. Agora eu vou usar, eu não preciso passar parâmetro nenhum, eu só preciso retornar para Action Index. Então, retornar para a lista. E aqui o nome da Action é Index, tá? Lembre-se sempre, né? No ASP.NET MVC, aqui eu estou apontando para uma action, não para uma view, tá? Bom, aqui ele vai gerar um link
com esse texto, e a hora que eu clicar ele vai retornar para a view. Agora nós podemos executar novamente e ver o resultado final da nossa aplicação. Fechar aqui. Olha lá. Lista de clientes. Cliquei no cliente. Olha lá. A linha retornar para a lista. Lista de cliente. Vamos ver como ele renderizou aqui. Ó. Olha lá. Ó. Retornar para a lista. O index é uma barra. Né? Como ele renderizou aqui o textbox for, né? Lembrando que aqui ó, eu estou usando o outro HTML helper, o textbox for. Eu vou dar uma explicação aqui mais detalhada sobre a sintaxe usada aqui no textbox for, para esclarecer melhor. Olha, vamos entender, vamos pegar esse telefone aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Eu vou copiá-lo aqui, ó. Só para explicar, para você entender um pouco melhor isso aqui. O que significa isso aqui? Ó? Isso aqui, nessa expressão desse action link, tá? A chamada é feita para o HTML helper textbox for. Tá? Então, e ele está passando essa expressão lambda. Isso aqui é uma expressão lambda. Tá? Certo? Essa letra X aqui, ó, ela representa o model, que é passado para a view, que é do tipo especificado aqui na diretiva model, que é um cliente. Tá? Esse tipo model, ele é automaticamente inferido pelo compilador, tá? Eu não preciso explicitar ele aqui. Ele está inferindo que aqui é um model, olha lá. Ó. Tá vendo? O parâmetro que ele está recebendo ali, ó, MVC models cliente X. Tá? É isso aí. Então, o IntelliSense do Visual Studio, ele infere também o tipo e fornece esse recurso para mim autocompletar. A hora que eu clico aqui, ó, tá vendo? Ó, o IntelliSense. Ele vai lá, ele sabe que ele está recebendo um tipo cliente e ele me abre a relação das propriedades daquele tipo. Correto? Então, essa letra X que eu usei aqui, ó, é uma convenção. Eu poderia ter colocado M, tá? Não faz. Só para você ver aqui, ó, não tem problema. Aqui é uma convenção. Isso, na verdade, representa o meu model. Em muito código eles usam a letra M de model mesmo, tá? Então, no lado direito aqui, ó, desse lado aqui, ó, o que eu tenho? Do lado direito da expressão lambda, o método textbox for, ele espera uma propriedade do módulo. Então, em tempo de execução, esse método ele vai usar o recurso do reflection, né, para obter a informação sobre o módulo e essa propriedade passada como parâmetro. Aí ele vai usar essa informação para criar o elemento HTML input, né, e os atributos que eu tiver definido aqui no HTML helper. Tá? Entendeu? Basicamente é isso. Então, nesta aula, nós vimos como é fácil usar os helpers. Note que eu tive que só alterar a view, né? Deixa eu aumentar o código aqui para você ver. Eu tive só que incluir isso na minha view e alterar o for each para já dar um outro aspecto na minha aplicação. Embora ela seja muito simples, um aspecto um pouco mais profissional. Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima aula do nosso curso.